Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Go Next Talk, o seu podcast sobre governança e sucessão. E no episódio de hoje, nós continuaremos falando sobre a preparação das novas gerações para garantir a longevidade das empresas familiares. E participam conosco desse episódio Ademar Cardoso, diretor de negócios da Go Next. Seja bem-vindo, Ademar. Muito obrigado, Thaís. E também Diogo Rodrigues, ele que é especialista em educação internacional e CEO da IES Intercâmbio. Seja bem-vindo. Obrigado, Thaís. Ademar, para começarmos esse nosso bate-papo, nós sabemos que aqui na Go Next, nos últimos 20 anos, nós implementamos e também gerenciamos mais de 200 projetos de governança corporativa e planejamento de sucessão. Nesse período, queria que você compartilhasse um pouco conosco quais são as principais dúvidas dos fundadores e dos sucessores das empresas, os herdeiros, sobre sucessão, quando o tema é sucessão. Quais são as principais dúvidas? Olha, Thaís, esse é um tema que suscita diversas dúvidas, tanto para os fundadores quanto para os sucessores. Na nossa experiência, a gente tem identificado dentro dos projetos que um dos principais pontos está vinculado à escolha do sucessor, né? Justamente quando se trata da família, identificar quem, né, será o sucessor. E muitas vezes também o fundador tem questões ligadas se essa sucessão vai ocorrer na família ou fora. Somado a isso, também tem um processo que preocupa bastante os sucessores e principalmente também os fundadores quanto ao processo de preparação, né? A identificação de competências e habilidades necessárias para essa posição de liderança. É um ponto que o fundador sempre traz para as nossas discussões, assim como garantir que realmente esse sucessor esteja preparado. Outro ponto é, enfim, a transferência de poder e controle, né? Se existe um momento ideal, né? E principalmente qual a melhor maneira de se fazer essa transferência, né? De forma gradual e eficiente. Além disso, os conflitos e rivalidades dentro da família, né? Pelas posições, também preocupa bastante os fundadores, bem como quais mecanismos utilizar para justamente evitar e minimizar essas questões. E aí eu fecharia com uma das preocupações também que é recorrente nessas conversas com os fundadores, que é justamente sobre a preservação dos valores da cultura da empresa, né? Como preservar, como levar adiante, né, esses valores. Então, os fundadores têm essa preocupação. Já no lado dos herdeiros, né, as preocupações mudam, mas também são bem interessantes porque se fala muito sobre a aceitação e a legitimidade, né? Principalmente, né, daquele sucessor que está chegando agora na empresa e que muitas vezes você tem funcionários na empresa de 20, 30 anos, né? Como garantir que ele realmente tem essa aceitação pela posição e não por ser um membro da família, né? Além disso, uma outra questão que está muito presente também com os herdeiros e sucessores é justamente a visão estratégica e de inovação. Os jovens chegam com uma empolgação, com muita informação, enfim, e encontram, obviamente, uma empresa tradicional, né? E esse confronto entre a inovação e o tradicionalismo da empresa, muitas vezes pode gerar alguns conflitos, enfim, em relação a essa questão. Também tem uma preocupação extremamente importante dos herdeiros e sucessores quanto ao processo de governança e de profissionalização da empresa, né? Eles têm muitas dúvidas sobre as práticas adotadas, o formato e principalmente uma das questões está ligada à influência da família, à necessidade de profissionalização, né? Então, entender como balancear esses interesses é fundamental. Além disso, uma das coisas que eu tenho notado bastante, a gente tem visto com os consultores, toda a nossa equipe, tem a ver justamente com a presença do fundador no pós-sucessão. Ela é muito forte, né? Em algumas empresas, isso a gente tem notado que o fundador, ele exerce. O fundador é a empresa, né? Muitas Sim. vezes, né? E aí ter que lidar com essas questões realmente não são tarefas fáceis, né? E aí eu fecho com uma das preocupações que é extremamente legítima, né, dos sucessores, que é justamente como equilibrar, né, justamente a relação entre seguir os conselhos do fundador ou tomar as decisões independentes, né? Então esses são os pontos aí que eu diria que estão conectados às dúvidas, ou às principais dúvidas para fundadores, herdeiros e sucessores. A gente vê que tem dúvidas em muitos segmentos, em muitos aspectos. E realmente não é um processo simples, né, de se conduzir, Ademar. Agora, essencial para que esse processo seja bem sucedido é
a preparação dessas novas gerações. Quais são os pontos que devem ser levados aí em consideração para se preparar bem de forma eficiente essas novas gerações? No que se refere aqui a um primeiro aspecto que é o levantamento de perfil. Boa pergunta, Thaís. Quando a gente está falando de preparação, é uma jornada e é um desafio para a empresa e para a família. É importante considerar, é fundamental considerar que a abordagem, né, ligada ao processo de preparação, ela é abrangente, ela inclui, na verdade, múltiplos aspectos, né, como você comentou agora. Quando a gente está falando de levantamento de perfil, é importante que a gente considere principalmente uma avaliação de competência, ou seja, quais são as competências necessárias, né, olhando para o futuro da empresa, para que ele possa exercer esse cargo de liderança, bem como também uma análise de perfil, que a gente comumente, né, vê no mercado, que são os assessments, que nos possibilitam entender as áreas, né, que já estão desenvolvidas, ou seja, que ele tem domínio, e os gaps que precisam ser desenvolvidos para que ele possa exercer essa liderança, né? Além disso, tem outras questões ligadas principalmente aos interesses e motivações para que realmente estejam alinhados ao futuro da empresa. Tá? Isso é importante identificar, né, para que não se tenha, obviamente, lá na frente, questões impeditivas mesmo, né, dessa atuação. E uma das coisas também que a gente nota nesse processo de perfil, enfim, de identificação, é o estilo de liderança, se ele combina, né, se ele é compatível, né, com o estilo de liderança da empresa. Uhum. E agora, quando a gente fala de preparação acadêmica, quais são os pontos aí que são mais importantes que precisam ser observados? Excelente também, porque é uma parte extremamente importante no processo de desenvolvimento, e a gente incentiva muito dentro dos nossos projetos a obtenção de diplomas acadêmicos relevantes. É importante que ele esteja estudando, que ele esteja se formando, porque a empresa precisa ser competitiva e ele precisa atuar de forma competitiva e estar preparado para as demandas da companhia. Além disso, promover a participação também, né, um pouco mais avançada em MBAs, em especializações, faz toda a diferença, né, uma formação executiva. Não obstante, também certificações profissionais, né, mais específicas, né, que a gente sabe que isso é comum. E sempre fomentar, né, a cultura do aprendizado contínuo. Isso faz parte dos nossos projetos, a gente tem sempre trabalhado nesse sentido, né, para que essa continuidade ela aconteça. E o networking é importante também para esse desenvolvimento? Sem dúvida, Thaís. Quando a gente fala de network, é uma possibilidade única de conectar, obviamente, os herdeiros e sucessores a líderes empresariais, né, que vão trazer insights, vão trazer experiências que são fundamentais nessa jornada de preparação, né? A participação em eventos, conferências, associações, né, e, enfim, de negócios amplia essa rede de contatos e ela também contribui para que o herdeiro, o sucessor, ele tenha uma visão ampliada, né, do mundo dos negócios, né? Além disso, programas de intercâmbio, né? A gente sabe que faz toda a diferença, né, quando ele tem uma experiência fora e vem para a empresa, ele traz inovação, ele traz insights valiosos e isso é fundamental. E eu somaria a esse conjunto grupos de sucessores e herdeiros. É extremamente importante que ele participe desses grupos, porque ele vai trocar com outros herdeiros e sucessores que também já passaram por isso, né, e que tem a possibilidade aí de um aprendizado, né, e principalmente de um aconselhamento mútuo. Uhum. E por fim, em relação a essa preparação, é importante que esse herdeiro, que esse sucessor também esteja inserido no dia a dia da empresa? É um complemento, sem dúvida, importante dentro do processo, né, de preparação. A gente já chegou a ter casos onde o herdeiro, o sucessor, não conhecia a empresa, né, não sabia direito o que era a empresa, o tamanho da empresa, e isso muitas vezes preocupa. Então, quando a gente olha, é importante que a gente crie um projeto de estágios, né, principalmente para que ele possa visitar todas as áreas, entender como a dinâmica da empresa, a dinâmica, principalmente dos gestores, né, de como se toma a decisão. Vale também considerar projetos específicos, né? Esses projetos específicos devem ser desafiadores, justamente para que a gente possa testar e possa demonstrar aí a liderança, né, dos herdeiros, dos sucessores, assim como as habilidades para tomar decisão, né, para tomada de decisão. E implementar um sistema contínuo de feedback. É muito importante estar trabalhando com esse herdeiro, com esse sucessor, nesse processo de
trazer realmente essa orientação, né, de como ele está indo, como ele está avançando nas etapas. Perfeito. Diogo, o Adhemar citou 2 pontos aqui que eu queria retomar da fala dele, quando ele falou do processo de preparação dessas novas gerações, que é a importância de ter um diploma, e não qualquer diploma, né, e sim a chancela de uma organização, de uma instituição que tenha um peso também naquele nicho, naquele mercado, e o intercâmbio como uma possibilidade de desenvolvimento. Eu queria entender, na tua visão como especialista nesse assunto, qual é a importância da educação internacional na preparação das novas gerações em empresas familiares. Perfeito, Thaís. Bom, começando que educação muda o mundo, né? Então, o quanto que ela vai impactar positivamente aquele futuro sucessor ou aquele herdeiro. Quando a gente está falando de intercâmbio ou um diploma internacional, eu tenho que pensar muito na questão do perfil. Esse aluno, para a gente aluno, ou para o Adhemar, futuro sucessor, futuro herdeiro, qual que é o perfil dele? Como eles também fazem o assessment, a gente também faz o nosso, para entender de forma global quais são os objetivos desse nosso aluno, futuro sucessor ou futuro herdeiro, que caminhos ele pode seguir, se ele quer algo mais acadêmico ou algo mais hands-on, se a instituição tem um peso, e quando eu falo peso, não é só peso para ele se ela é complexa ou altamente competitiva, mas essa instituição faz sentido para a empresa da família, ela é uma assinatura importante que o board está buscando, ela é uma assinatura que ele quer para mostrar para o mercado que, como futuro herdeiro, ele pode assumir aquela empresa grande ou média, enfim. Então, quando a gente fala de educação internacional, esse impacto positivo para os futuros herdeiros é algo que pode ser planejado já no início, já na adolescência, ou quando acontece mais tardiamente, para quem quer aplicar para uma graduação, uma pós, um mestrado, ele vai fazer diferença. Essa instituição futura, através do trabalho que a IES faz, junto, obviamente, com esse perfil que a GoNext traz para a gente do futuro sucessor, ela impacta muito na decisão que ele vai ter da instituição que ele vai estudar lá fora. Essa instituição vai conectar, voltando à questão que vocês comentaram agora, networking. Quais são os networkings importantes para ele mundialmente que vão estar naquele programa? Quais são os networks que ele vai ter com as empresas que aquela universidade proporciona? Aquele programa vai realmente trazer os aspectos técnicos que ele vai poder levar novamente para a empresa, ou questão de inovação que ele está buscando? Então, é realmente um impacto muito positivo para quem faz um programa fora e investe nesse tempo fora para poder trazer isso novamente para as famílias. Uhum. E quais são as opções de programas que existem hoje em dia? Thaís, são muitas. Ela vai de programas de 1 semana, de cursos de língua estrangeira, seja o inglês. E aí, quando eu falo língua estrangeira, não pensa assim que é aquele programa normal. A gente tem vários projetos em que podem ser um pouco mais exclusivos, com menos alunos por turma, que às vezes, em alguns casos, até aquele sucessor, ele não quer tá no spotlight mostrando que ainda não sabe um nível de inglês ou alemão, enfim. Então, são programas mais exclusivos que a gente possa trabalhar ele de forma mais rápida, que são mais intensivos. Podem ser programas de curta duração, mas muito específicos. Vamos supor, um programa de 6 semanas numa área específica de marketing, ou pessoas, ou finanças, ou estratégia, que faz com que ele também, além do networking, traga conhecimento para a empresa familiar. Ou quando a família vê que é importante que ele tenha uma formação, um diploma internacional, seja uma faculdade fora de 3 a 4 anos, ou até mesmo pós-graduação, 6, 8 meses, até 1 ano e meio, ou um MBA, um LLM, de 2 anos, 2 anos e meio. Lembrando que todos esses projetos vai depender muito do perfil do aluno, do tempo que ele tem disponível e do investimento também que ele pode fazer. Uhum. Nesse sentido, como existem muitos programas, vocês auxiliam também na escolha desse programa ideal? E uma dúvida que eu imagino que muitas pessoas que estão nos assistindo têm: é muito caro estudar no exterior? É muito difícil? Como que é esse processo de preparação, esse planejamento? Em questão de caro ou barato, a gente sempre tem que pensar.
quais são as assinaturas que você também quer desse programa. Então, quão mais conhecida a instituição, quão mais complexo o processo seletivo, talvez o investimento seja maior. Mas muitas vezes tem instituições, por exemplo, que são muito concorridas e altamente conhecidas, que têm um custo mais baixo. Vamos supor, se a gente fizer um apanhado da grande maioria dos sucessores que buscam Estados Unidos, eu penso numa universidade, uma faculdade de 3 anos ou a 4 anos, eu tenho um investimento aí médio de $20 mil, mas ele pode chegar a $90 mil. Se eu falo de um MBA, ele fica mais ou menos na mesma proporção quando eu falo de Estados Unidos. Canadá já é um pouco mais baixo o valor, se a gente pensar no câmbio. Então, uma média de uma instituição altamente concorrida e conhecida de 30, 40, 50 mil dólares canadenses. Aí você vai para a Europa. Europa eu tenho instituições a partir de 1.000 euros por ano a 30, 40, 50, 60 mil euros por ano. Caro, barato, depende de quanto tempo você tem, depende da complexidade e da marca da universidade. A outra questão que você colocou é como é que a gente pode auxiliar o aluno a encontrar essa melhor opção? Aí que vem o nosso trabalho. A gente, assim como a GoNext, faz uma curadoria. Eu vou fazer os levantamentos de perfil de personalidade, perfil técnico da pessoa, as notas desse aluno ou aluna, o nível de idioma que eles têm também para poder apresentar como requerimento básico, se tem algum outro teste que eles precisam. E aí, com isso, eu consigo fazer um apurado de algumas oportunidades que ele possa ser aceito ou aceita. Lembrando que eu também vou apresentar opções baseada no objetivo pessoal daquele meu aluno ou herdeiro ou sucessor e da empresa. Então, isso é muito importante estar alinhado. Os objetivos pessoais daquele futuro sucessor e o que a empresa familiar dele também está buscando que ele traga. Aí a gente vai atrás de instituições que possam oferecer isso como um diferencial, trazer um networking, o conhecimento técnico e também a experiência de vida, que é magnífica você morar fora. Muito bom. Ademar, no episódio passado do GoNext Talk, nós recebemos aqui a Priscila Fantin, que ela é da 3ª geração do Grupo Jacomar, e ela ressaltou que, na visão dela, como herdeira, sucessora do negócio, um dos pontos essenciais é o networking, que no networking com outros herdeiros e sucessores, ela consegue identificar trocas, oportunidades de melhoria, de crescimento, aprender com a jornada dos outros. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como, na sua visão, o networking também contribui para o desenvolvimento dessas novas gerações. Excelente, Thaís. Eu gostaria até de fazer um comentário aqui, enquanto o Diogo falou aqui sobre a questão da experiência fora, que acho que ele vem de encontro também com essa questão do network, com essa questão de crescimento profissional, pessoal, porque quando você está falando justamente de identificação do perfil, de trabalhar numa estrutura, é também identificar, como eu comentei, as competências necessárias. Então, quais são as competências necessárias a serem desenvolvidas para justamente a posição de liderança? Então, combina muito bem isso que a gente estava comentando agora sobre a dinâmica fora com o projeto de implementação de governança, né? Você ter uma governança, ter um processo de sucessão ou de preparação, né? Obviamente, dos herdeiros e sucessores. Voltando para a temática, né? Sobre o network, eu acho que ele é um fator determinante no processo de desenvolvimento. Por quê? Porque você tem a possibilidade de conexões verdadeiras e isentas em ambientes extremamente propícios, né, para essa troca de experiências. Então, você compartilha com outros herdeiros, com outros sucessores, e isso tem um valor enorme, né? Principalmente na curva de aprendizado, né? Além disso, você desenvolve habilidades de liderança, porque você tem um processo, né, dentro desses grupos que você muitas vezes tem projetos específicos, tem apresentações, cases, isso é extremamente valioso, tanto quanto você também reconhece outras lideranças, outros estilos de liderança. E isso faz também a diferença nesse processo de formação, que se trata do crescimento pessoal, né, e também
da confiança em si mesmo, né? A partir do momento com que você tem essa dinâmica com pessoas semelhantes, que convivem, né? Que vivem essa experiência, você também adquire autoconhecimento. Você adquire autoconhecimento, obviamente, mas confiança em si mesmo. Legal. Diogo, a gente sabe que aquilo que o mercado exige das novas lideranças vem mudando a cada ano, né? O contexto econômico, o contexto tecnológico, o contexto de interatividade e globalização mesmo da atuação das lideranças vem mudando numa velocidade muito grande nos últimos anos. Na sua visão, quais são essas habilidades principais que as novas gerações precisam ter para preservar o legado das empresas familiares? Perfeito, Thaís. E uma coisa muito importante que eu falo para todos os nossos alunos. A partir do momento que você entra naquele portão de embarque, você volta a outra pessoa. E muito legal o que o Ademar comentou, a questão de habilidades e competências. Algumas habilidades e competências a serem desenvolvidas e necessárias para um líder que vai assumir uma empresa familiar, eles muitas vezes não conseguem desenvolver aqui no Brasil. E a gente entende que, e eu acho que vocês, líderes e sucessores que estão nos escutando, vocês devem sentir algumas dores, que elas vêm de eu sempre trabalhei aqui com meu pai, ou meu pai fundador que sempre se esforçou 24/7 e trabalhava, suava, cresceu essa empresa e fez tudo acontecer, só que eu estou numa outra geração. Eu quero também aproveitar a vida. Mas como é que eu consigo dividir isso e mostrar para ele que eu sou possível a assumir essa empresa? Eu tenho algumas habilidades que eu não consegui desenvolver porque eu estava sempre envolvido trabalhando na minha empresa, da família. Final de semana, ou não pude fazer uma faculdade que eu queria, eu poder se esforçar para estudar porque eu estava trabalhando. E aí agora, eu estou no momento de assumir isso e querem que eu possa assumir isso entrando numa universidade, sei lá, vamos supor, uma Harvard. Mas eu não fiz isso. Como é que eu posso oferecer isso para minha família? Aí vem o nosso trabalho. Fazer esse entendimento. Porque quando a gente apresenta para ele soluções que vai ter essa assinatura que ele também precisa, mas vai desenvolver as competências que ele, como novo líder, vai precisar, que são resiliência, um conhecimento global. Hoje, se ele for fazer negócio, mesmo que a empresa dele seja local, ele tem muita oportunidade de ter fornecedores internacionais. Então, como é que ele vai lidar com isso? Ele tem, inclusive, a questão do idioma. O inglês no mundo dos negócios, é básico. Ele tem um inglês pelo menos fluente. A gente tem, dependendo da área de atuação, inclusive, é esperado que ele tenha outra língua, além do inglês. Então, as competências hoje que eu acho mais importantes a serem desenvolvidas são adaptabilidade, resiliência e você ter essa visão global, obviamente que se estende a ter idiomas. Isso para um líder são competências muito importantes e eu diria que são as competências mais necessárias para ele assumir esse posto, que é um posto às vezes muito solitário, mas que ele vai desenvolvendo com essas conexões globais, que vem a questão do network. Pensa que ele pode também desenvolver essas habilidades com outras pessoas de outros países que estão passando pela mesma dor que ele, só que com uma visão diferente. Ademar, nesse processo de desenvolvimento, processos individuais, como mentoria, coaching, também são indicados? Sem dúvida, Thaís. Aqui a gente está falando bastante sobre o processo de desenvolvimento e são duas ações importantes, né, quando a gente está falando de preparação, né? A mentoria, ela tem muito a ver com essa conexão com líderes experientes, que vai justamente ajudar os herdeiros e sucessores, né, a desenvolver suas habilidades de gestão, as suas habilidades de liderança, né? Então, isso é importante, principalmente porque em algum momento eles terão que tomar decisões, né? Seja na gestão dos negócios, seja no patrimônio, então é necessário que eles tenham. E quando a gente olha para esse outro processo, né, do coaching, ajuda principalmente na identificação, né, e principalmente dos objetivos, né, como identificar os objetivos e principalmente trabalhá-los, né, para alcançá-los, né, esses objetivos profissionais. Então o coaching ajuda muito nesse processo.
Uhum. Diogo, você citou antes sobre a variedade de programas que existem e também que não existe um único momento certo na vida profissional daquele herdeiro ou sucessor para se fazer um programa, né? Dá para a gente dizer que esses programas internacionais, eles são para todas as idades? Eu diria que sim, Thaís, porque a gente tem programas hoje para alunos a partir de 5 anos de idade e que a família pode ir, o aluno lá de 5 anos pode estar com seus pais, pai, mãe, fazendo um desenvolvimento de uma língua estrangeira. Eu tenho programas para quem tem acima de 50, 60, 70, 80 anos, principalmente para língua estrangeira. O único programa que realmente ele é único de um período é o high school, que o aluno só tem aquele período mesmo para fazer o ensino médio fora, né, ou o ensino básico, fundamental fora. Mas tirando esses, a gente tem alunos, por exemplo, que já têm uma formação e querem mudar. Eu era médico e agora assumi um hospital, eu quero Uma posição de gerência e eu quero fazer um MBA. Por que não? Eu tenho, sei lá, uma empresa de arquitetura, mas eu quero agora trabalhar numa área específica. Ele pode fazer isso em qualquer momento da vida dele. Então, por isso que a gente tem muitas opções. A gente teve até agora um caso aqui mesmo, né, da GoNext, de uma das pessoas que fez a mentoria com vocês, que perguntou, vocês têm um programa familiar? Porque eu quero desenvolver o meu inglês, mas os meus filhos são muito pequenos e eu também queria que eles tivessem esse acesso. Perfeito, a gente tem essas possibilidades. É qualquer idade realmente. O que é importante é a pessoa estar disponível para poder sair da sua zona de conforto e poder viver uma experiência fora. Legal. E Adhemar, existe um momento certo para se começar a pensar em sucessão? Thaís, essa é uma pergunta também recorrente, né, em todos os projetos, e a gente tem dito muito sobre o quanto antes possível. Né? Por que o quanto antes possível? Porque não é ideal que você espere um momento turbulento ou por alguma fatalidade da vida para discutir esse processo de transição. Né? A gente sempre comenta que o melhor momento é quando está tudo tranquilo, quando a família tem condições, quando a empresa está bem, que você tem como preparar. Então, olhar para isso com a maior antecedência, ter um planejamento é extremamente importante para se ter uma transição tranquila e eficaz. Porque telhado a gente conserta em dia de sol, né? Exatamente, é isso. E Adhemar, como é que a GoNext pode auxiliar essas famílias empresárias, então, nessa jornada, nesse momento de preparação das novas gerações? Pois bem, Thaís, a GoNext, como já foi comentado, né, são mais de 20 anos que a gente trabalha com empresas familiares, né, nesses processos de estruturação de governança, planejamento sucessório, a estruturação de conselhos, enfim, toda a dinâmica, né, das empresas familiares, né, e a GoNext também investe muito no processo de preparação das novas gerações, né. Aqui o Diogo, que é nosso parceiro também nesse processo, porque isso soma muito, né, quando a gente está falando, isso é um complemento importante dentro do processo de sucessão, dentro do processo de preparação. A gente tem uma consultoria personalizada, um entendimento em profundidade, né, principalmente da dimensão família, da dimensão empresa, justamente para tratar dessa interface e criar o melhor modelo, né, o modelo mais aderente àquela família, do tamanho, a governança do tamanho daquela empresa, né, e principalmente considerar os aspectos que nós comentamos anteriormente sobre o processo de sucessão. A gente precisa ter uma sucessão abrangente e considerar esses aspectos. Além disso, a gente tem também um trabalho muito forte, né, na mediação de conflitos, no equilíbrio de interesses, isso faz parte, nossos consultores são todos especializados, né, têm vivência prática e têm trabalhado muito com essas questões. E um forte trabalho no desenvolvimento das competências técnicas e comportamentais, né, dos herdeiros e sucessores, né. A GoNext, como eu comentei há pouco, ela oferece um conjunto abrangente de serviços, né, que aborda todos os aspectos críticos para a preparação de herdeiros e sucessores. Diogo, para finalizar, o que é que você diria muitas vezes para aquele herdeiro, sucessor de uma empresa familiar que está pensando em se qualificar e melhorar a sua experiência profissional em um programa internacional, mas está com receio, está com medo, porque isso é novo, muitas vezes nunca teve uma experiência internacional tão longa, nunca morou tanto tempo longe da família. Qual é o conselho, o que você diria para ele com base na sua experiência? Eu posso resumir em uma palavra que o Adhemar acabou de colocar: planejamento. Planejamento é tudo. Se ele se planejar e se permitir
sair de novo da zona de conforto dele, tudo pode acontecer e vai ser muito bom. Ele sair realmente para explorar o mundo, ter uma experiência fora, voltar com aquilo para o Brasil, ele vai ver o quanto vai engrandecer a vida dele. Medo você pode ter, mas se você tiver uma empresa como a IESO e como a GoNext amparando você e te dando o direcionamento correto, não só a questão emocional ou de planejamento, mas também questões técnicas de documentação, visto, processo, tudo que você precisa para fazer aquilo ser concretizado e você ser bem recebido lá fora, tudo vai dar certo. Perfeito. Diogo, Adhemar, muito obrigada pela participação no GoNext Talk de hoje. A gente que agradece. Obrigado, Thaís. GoNext Talk fica por aqui. Esperamos que esse conteúdo tenha sido útil para você. E se você gostou, compartilhe esse material também com quem precisa saber dessas informações. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.